Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola deste domingo. Hoje é um dia especial. Nosso ministério está reunido no Jardim Cipramar, na Zona Sul, para tratar dos assuntos do ministério, das igrejas. Então vamos estar orando, amém? E que o Senhor nos abençoe nessa escola. Você que está conosco agora, quero cumprimentar com a paz do Senhor, um abraço do pastor Gênesis da escola, não é? E vamos orar pelo nosso caderno, por você também, pela nossa nação, pela igreja do Senhor na terra, amém? Oremos. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos aqui na tua presença com essa escola. Quero te pedir a tua bênção para a nossa reunião ali em Santa Mar, com o ministério está reunido para tratar os assuntos das igrejas, do ministério, que as tuas mãos possam estar sobre nós lá. Agora também quero orar pelo nosso caderno de oração, Pai. Entrego nas tuas mãos com os pedidos que aí estão, tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. E tu és um Deus que responde à nossa oração, Pai. Agora quero entregar nas tuas mãos também, Senhor, os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois através dos grupos, que eles sejam grandemente abençoados pelo Pai Celeste. Senhor, muito obrigado
pelo privilégio de estar ministrando a Tua palavra. Peço a Tua graça, capacita-me para ministrar. Também os Teus filhos que vão receber essa aula, que eles sejam grandemente abençoados, Pai. Assim eu oro, entrego nas Tuas mãos. Também orando pela nossa nação brasileira, orando pela Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa-nos, pois, Pai, com a Tua graça e nos ajude. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje o nosso tema é sobre o capítulo 6 do livro de Hebreus. Nós estamos dando sequência, estamos estudando este livro, tem muito a nos ensinar e nós temos que estar sempre meditando na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Vamos ler o texto, então? Eu vou ler esse capítulo até o verso 20, mas não vou fazer uma meditação completa hoje, né? Eu vou parar nos versículos aqui, depois eu vou dar para vocês o versículo, mas eu vou ler o texto todo, então me acompanha, por favor, com a sua Bíblia. Vamos ler? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos,
é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. Assim, a esperança com paciência alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está o texto, não é? E nós estaremos agora louvando o Senhor, né? Um louvor que vai estar aqui, estamos ministrando ele agora, que é o fundo musical, e vamos agora meditar, né, no texto que nós estamos falando, que eu já li para vocês. Depois de admoestar os leitores pela espiritualidade infantil que demonstravam, o escritor indicou que o verdadeiro alimento estaria chegando, não é? Porque o texto da aula passada falamos exatamente da falta de maturidade dos crentes, não é? Então agora nós vamos estar mostrando, e começamos essa aula já com essa explicação, que é o capítulo 6. O escritor não cederia à maturidade deles, provendo-os somente com leite, porque apresentar as doutrinas básicas sob uma nova forma não ajudaria a resistir à tentação de se desviar de Cristo. Eles deviam ganhar o entendimento mais profundo, movendo-se para além dos rudimentos da doutrina de Cristo. Naturalmente, os crentes não deixam estes ensinamentos como se não precisassem mais deles. Os ensinamentos elementares são essenciais para que todos os crentes entendam. Nós temos que ter uma base, nós temos que ter um princípio. Nós não podemos viver parados nele, temos que crescer, não é? E desenvolver naturalmente. Os ensinamentos elementares a respeito de Cristo incluem a importância de se desviar das obras mortas e de colocar nossa fé em Deus. Outra instrução básica incluía batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Estes cristãos precisavam se mover para além destes rudimentos da sua fé, para o entendimento de Cristo como sumo sacerdote perfeito e o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus veio cumprindo tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Jesus cumpriu até a primeira promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, não é? Quando Adão pecou, então a promessa da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, e esse um é e foi Jesus. Amém? Uma vez, em vez de discutirmos sobre méritos respectivos do judaísmo e do cristianismo, eles precisavam buscar um entendimento mais profundo de Deus
estudando os conceitos mais difíceis da sua palavra. Então eles precisavam se aprofundar, não ficar só, vamos dizer assim, com aqueles princípios elementares, precisavam desenvolver mais. Agora nós vamos entrar no capítulo 6, do verso 4 ao 8, mas eu vou primeiro analisar do 4 ao 6, que aqui está a tônica dessa mensagem, do nosso estudo, que vai tomar um bom tempo. Vamos lá. O escritor descreveu certas pessoas, né? Nós vamos considerar primeiro o sujeito desses versículos, 6, 4 a 6, tá? O escritor descreveu certas pessoas com 4 frases. Primeiro, uma vez iluminado. 2, provar o dom celestial. 3, participante do Espírito Santo. E 4, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. O escritor estava dizendo o impossível, né? Estava dizendo o impossível que tais pessoas sejam restauradas ao arrependimento caso se enfraqueçam. Daí a necessidade de estarmos alimentando os crentes com a palavra, com a convicção, fazendo que eles conheçam o Deus verdadeiro e não fique só em genealogias intermináveis que não nos levam a lugar nenhum. Então aí está. Nesta aula estaremos analisando a doutrina arminiana e a calvinista. São duas doutrinas que falam de salvação, de perda de salvação, e também vai estar falando sobre aqueles que já nascem predestinados, que é a doutrina da predestinação. Vamos clarear aqui, por isso que eu falei da necessidade de tempo que eu vou precisar para esse estudo, que não é pouco material. Mas vamos continuar. Para o arminianismo, o homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras, a doutrina arminiana, né? Já o calvinismo entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, não é? E uma pessoa não pode fazer nada para se salvar ou deixar de ser salvo. Veja bem, que um diz que na predestinação Deus já predestinou os salvos. Então as pessoas já nascem salvo, não é? E nunca vai se perder. Pode desviar que ele vai dar um jeito, ele vai ser salvo porque ele está predestinado. Então eu tenho uma tese até forte, eu digo, se essa doutrina ela é verdadeira, então nós estamos como se fosse assim, com uma falsa notícia, uma propaganda, como uma propaganda enganosa, que nós estamos dizendo, aquele que crê for batizado será salvo, mas e se ele não for predestinado? Deixa de lado isso, que isso é um pensamento particular meu, eu não aceito essa doutrina. Eu acho que, nesse ponto, eu sou mais pelo campo arminiano, não é? Mas vamos em frente. Vamos lá. Qual é a diferença entre o calvinismo e o arminianismo? Qual está certo? Vamos lá. O calvinismo e o arminianismo são duas correntes de pensamento dentro do cristianismo que tentam explicar a relação entre salvação e a soberania de Deus e o poder de escolha do homem. O calvinismo se concentra mais na soberania de Deus e o arminiano foca mais no livre-arbítrio. Eu sou partidário desse ponto. A Bíblia fala sobre duas coisas, a origem do debate. Vamos lá. O debate calvinista arminiano foi uma disputa teológica entre protestantes europeus que ocorreu na República Unida dos Países Baixos no início do século XVII. Os pontos teológicos em questão permanecem como a base de discórdia entre alguns protestantes atuais, especialmente os evangélicos. O calvinismo e o arminianismo surgiram na mesma época. O calvinismo é baseado nas ideias de um homem chamado João Calvino, e o arminianismo é baseado nos pensamentos de Jacó Armínio. Os seguidores desses dois homens entraram e ainda entram em conflito por causa das diferenças entre suas posições. Quando o calvinismo se estava tornando popular, os seguidores do arminianismo escreveram sobre alguns pontos que discordavam dos calvinistas. Estes, por sua vez, reafirmaram sua posição em resposta. Começou assim um grande debate que tem durado alguns séculos. Quais são as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo? Vamos lá. A diferença principal entre o calvinismo e o arminianismo é sobre como a salvação funciona. O calvinismo diz que nós
não temos voto na matéria. O arminianismo diz que podemos escolher, não é? Então, vamos ver aí, continua. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, por isso ele escolhe quem ele quer salvar. E aí vai usar um texto bíblico que está aqui, Efésios 1, 4 a 6, eu passo a ler, 4. Porque Deus nos escolheu nele, olha aqui é um ponto-chave. Deus nos escolheu nele quem? Em Jesus. Olha que a escolha está em Jesus, não na pessoa física como eu e você, está em Jesus. Então Jesus é a fonte da vida, é a fonte da salvação, é a fonte da libertação. Então se você crê em Jesus, você vai ser predestinado por Jesus. Então se você largar Jesus, você perde essa bênção. Aí é que está. Mas vamos em frente. Então vamos lá, eu vou repetir. Porque Deus nos escolheu nele, Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente o amado. Quem é o amado? Jesus. Olha só, eu acho tão claro, tão fácil de entender, não é? Ninguém consegue ser salvo por sua própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Mas Deus dá fé a alguns para que sejam salvos. Ora, se Deus dá fé a alguns para que sejam salvos, então ele discrimina, né? Olha, você vai ser salvo, você não. Não é isso, não é o Deus que nós pregamos, nunca de jeito nenhum, não é verdade? Ninguém é quem Deus escolheu consegue resistir à salvação. Todos serão obrigatoriamente salvos. Essa é a doutrina calvinista. O arminianismo aceita a soberania de Deus e o fato que ninguém consegue salvar por esforço próprio. Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dá uma escolha a cada pessoa. Está lá em Apocalipse 3:20, né? Está escrito lá: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ninguém é obrigado a crer e ser salvo. Outra diferença é sobre quem Jesus veio salvar. O calvinismo ensina que Jesus morreu apenas para salvar os eleitos, que Deus escolheu para terem fé. O arminianismo ensina que Jesus morreu por todos. Glória a Deus! Ele morreu por todos, por todas as pessoas, mas apenas quem crer será salvo. Quem crer será salvo, obviamente que sim, mas não que a porta não esteja aberta para todos. Aí eu vou sempre citar, com permissão de vocês, que eu estou saindo um pouquinho da aula, está em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco. Olha só, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Por isso é que ele trabalha, o Espírito Santo trabalha, a igreja trabalha. Então desculpe, nesse caso eu sou arminiano, não tem jeito, né? Veja aqui o calvinismo, né? Atenção, a maioria dos calvinistas não acredita que somos fantoches de Deus. Eles aceitam que temos poder para fazer escolhas, mas não em relação à salvação. A maioria dos seguidores arminianos também não acredita que somos salvos por obras ou mérito. Eles aceitam que a salvação vem toda de Deus, apenas temos o poder para rejeitar essa salvação. Entre os calvinistas e os defensores do arminianismo, também há debate sobre se é possível que um crente perca a salvação. O calvinismo diz que é impossível. O arminianismo diz que talvez seja possível, mas não há certeza. Veja também o que o arminianismo. Qual está certo? Não há uma resposta clara para essa pergunta. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que nós também temos liberdade para escolher. A escolha é nossa.
não tem jeito, nada acontece sem a permissão de Deus, mas as pessoas também fazem coisas que Deus não quer. A questão da salvação é parecida com a questão da galinha e do ovo. Quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? A vontade de Deus ou a fé? A Bíblia não responde. Deus não está limitado às regras do tempo ou antes e depois. Ele é eterno e pode andar para trás, para frente e em qualquer direção no tempo. Será que faz sentido tentar explicação ou explicar a ação de Deus em termos temporais? A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. Ele está, a porta está aberta. Se crê, é o que ele disse para aquele ladrão lá. Né? Aquele ladrão estava lá. Quem era aquele ladrão? Aquele ladrão foi predestinado para a salvação? Ele foi e o outro não foi? Não tem como nós entendermos isso, né? Mas ele creu, ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Ali houve uma confissão, ele confessou, reconheceu Deus em Jesus, ele viu que ali estava uma porta para ele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então a Bíblia diz que está tudo, Deus está no controle de todas as coisas, mas a escolha é sua, a escolha é nossa. Mas em sua soberania, Ele nos permite tomar escolha. Somos advertidos a não rejeitar a salvação que Deus nos oferece, mas também somos assegurados que Deus nos vai guardar na fé. Em Hebreus 3,12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Em João 10:28 nós lemos: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar, mas é preciso que você sirva o Senhor voluntariamente. Eu quero fazer aqui um ponto que eu quero trazer para vocês, mas antes eu quero dar aqui uma introdução. Pode o crente perder a sua salvação, de acordo com Hebreus 6, 4 a 8, que é o que eu acabei de meditar? Eu quero ler o 4 a 8, então, que eu já li, eu não vou repetir, né? Então, vamos falar sobre a salvação, né? Os 3 tempos da salvação. Até o pastor Reinaldo no domingo trouxe uma palavra que eu achei muito interessante, mas eu quero fazer um pouquinho mais profundo o estudo com vocês hoje. 3 tempos da salvação. Vamos lá. Primeiro, conversão. Na sua conversão, nós somos salvos do castigo do pecado. Você se converteu, aceitou Jesus, você está salvo. Não é? Agora vamos lá, a santificação. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. Interessante isso, né? Agora a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Primeiro, quando você se converteu. Segundo, você se santificando. E terceiro, você está sendo recebido na glória. Não tem como o pecado te alcançar mais. Então vamos lá, a salvação em 3 tempos, está lá em Romanos 8:30, e aos que predestinou em Cristo, através de Cristo, né, também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também glorificou. Aqui estão os 3 tempos: chamou, né, santificou e glorificou. A nossa salvação é um fato consumado, um processo e uma promessa, uma gloriosa obra de Deus. Está espiado, está feita a salvação, a porta está aberta. A salvação é um termo muito amplo. Scofield, em seu comentário sobre Romanos 1,16, resume o termo da seguinte forma: as palavras hebraicas e gregas para a salvação implicam as ideias de segurança, conservação e santidade. A salvação reúne em si todos os atos e processos redentivos, como justificação, santificação e glorificação. Você teve um encontro com Jesus, você agora é uma nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. Agora você vai lutar para viver uma vida separada do pecado. Você está sendo salvo pela santificação. E depois você vai ter a glorificação. Você vai ser recebido na glória. É importante olhar tanto com a alma como com o corpo, com a vida presente, bem como com a vida futura.
Ela faz referência não só à remissão da penalidade do pecado e à remoção de sua culpa, mas também à conquista do hábito do pecado e a remoção final da presença do pecado no corpo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:10, encontramos claramente esses 3 termos aplicados. Olha aqui, o qual nos livrou, passado, e livrará, presente, de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no futuro. A salvação é dada em 3 tempos, e é para aquele que crê em Cristo, pois o que crê nele está salvo, está sendo salvo e será salvo. Glória a Deus! Para entendermos melhor, será dividido os 3 tempos desta mensagem. O primeiro tempo tratará quanto à justificação, ou seja, já fomos salvos. O segundo tempo tratará quanto à santificação. Desta forma estamos sendo salvos. Vamos lá, e o terceiro tempo tratará quanto à glorificação, ou seja, seremos salvos, e aí o adversário, nem o inimigo, nem o pecado terá mais acesso a nós. De acordo com essa divisão, nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda tomaremos posse da salvação. Glória a Deus! E aqueles que já partiram já tomaram posse. Louvado é o nome do Senhor. Quanto à justificação, o homem já foi salvo. Está lá em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A tua eternidade, a tua predestinação e tudo demais de bom que você tem e recebeu está exatamente em Jesus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa fonte de conhecimento. Para entendermos a palavra de Deus, precisamos explicá-la pela própria palavra de Deus. Uma das primeiras aulas de hermenêutica que nós recebemos é exatamente essa. A Bíblia é a sua própria intérprete. Na palavra de nosso Senhor, encontramos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Não existe na face da terra um ser humano que possa dizer que é justo. Todos são culpados. E Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Tanto os gentios que não tinham a palavra de Deus, quanto os judeus que a possuíam, estavam em igual forma condenados. Os gentios estavam condenados pela lei da consciência e os judeus estavam condenados pela lei de Deus. O argumento de Paulo é que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. A confissão de fé de Westminster, do capítulo 11, a seção 1, aqueles a quem Deus enfaticamente chama também livramento, livra e justifica, não por infundir nele justiça, mas por perdoar os seus pecados e considerar e aceitar sua pessoa como justa, não em razão de qualquer coisa neles operado ou neles feita, mas unicamente em consideração à obra de Cristo. Toda a glória da nossa vida, tudo que Deus vê e nos ajuda e nos usa, olhando para o Filho, pela obra que Ele fez, não por imputar-lhes para a justiça própria, fé, ou o ato de crer, ou qualquer outra obediência e satisfação de Cristo. Quando eles recebem nele e em sua justiça, a sua justiça repousa pela fé. Fé esta que não possui em si mesmo, pois que é um dom de Deus. A fé é dom de Deus. Mas ele só dá para os eleitos. Ele dá para o que crê. Ele dá para o que busca. Como está lá em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Quando eles recebem e nele e em sua justiça reposam pela fé, todos aqueles, e somente aqueles a quem Deus eficazmente chama, também gratuitamente justifica. Maravilha, né? Essa justificação é um ato de Deus puramente judicial, na qualidade de juiz, pelo qual ele perdoa todos os pecados do crente e julga, o aceita e o trata como uma pessoa justa à luz da lei divina. Esse ato
justificador procede da imputação ou ato de Deus de lançar em favor do crente o crédito da justiça de seu grande representante e fiador, Jesus Cristo. É dele que vem tudo que temos, tudo que possuímos e tudo que vamos receber. O crédito é só do Senhor Jesus. O que o homem não podia tornar-se justo diante de Deus, ele o fez enviando seu Filho ao mundo como nosso representante e fiador. Jesus levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo da cruz pagou a nossa dívida. Agora estamos livres da culpa do pecado e justificados diante de Deus, não tendo mais nenhuma condenação sobre nós. Mas não esqueça, a tua justificação, a tua predestinação, a tua salvação, a tua redenção está só em Jesus. Glória a Deus por isso. A justificação é um ato e não um processo. Não acontece em nós, mas no tribunal de Deus. É um ato legal, quando Deus, em virtude da justiça de Cristo imputada a nós, declara-nos justo. Todos os salvos estão justificados de igual forma. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Mas o ato da justificação de Deus através de Cristo Jesus produz no cristão a santificação. Amém, querido? E a santificação, você tem que saber se separar de tudo que pode te separar de Deus. Amém? Vamos lá. Quanto à santificação, o homem está sendo salvo. Está lá em Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se a salvação é um fato consumado, também é um processo. Desde que fomos regenerados e justificados pela fé em Cristo, somos transformados progressivamente à imagem de Cristo, como está lá no capítulo 8, versículo 29, né? Que nós estamos passando por aquele processo, não é, de santificação, justificação, para que possamos então sermos conforme a imagem do seu Filho. Para quê? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito eterno de Deus não quer apenas nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Deus nos salva não no pecado, mas do pecado. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Nos escolheu para a salvação pela fé na verdade e santificação do Espírito. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, visto que só os puros de coração verão a Deus. Mais uma vez utilizamos da mais concisa declaração de fé cristã, a confissão de Westminster do capítulo da Septuaginta, né, de 70, né? São os que são enfaticamente chamados e regenerados, havendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados genuinamente e pessoalmente pela virtude, não é, da morte e ressurreição de Cristo. Veja que todos os efeitos positivos, todos os benefícios que nós temos e possuímos vem da pessoa de Jesus, né? Por sua palavra, seu Espírito neles habitando, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído e as suas diversas concupiscências mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e ele mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças
salvíficas para a prática da genuína santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prova de que uma pessoa foi justificada é se ela está sendo santificada. Essa questão de que a pessoa diz, eu estou salvo, mas que mais é esse aí? Não saio, não largo os vícios, não largo as coisas que te separam de Deus. O que faz separação entre a criatura e o Criador? Está lá em Isaías 59:2, é os vossos pecados, viu? Então está aí. A eleição divina de forma alguma nos destina a uma vida de relaxamento moral. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Aí toda a força que necessitamos vem do Cristo, aquele companheiro, aquele amigo que está contigo e prometeu, eu estou com vocês todos os dias, está do seu lado. Ele é um amigo que eu tenho, eu peço e ele me ajuda e me socorre com coisas maravilhosas. A mim só não, a todos que se apresentam a ele, como está lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos aqueles em que Deus, através da regeneração, criou uma nova natureza espiritual, continua sob sua graciosa influência. Sua palavra e o seu espírito habitam neles, e assim possui neles implantada a graça que se desenvolve mais e mais. Essa obra de santificação envolve tanto a gradual destruição do velho corpo do pecado, quanto a vivificação e fortalecimento de todas as graças no novo homem, a purificação interior do coração e mente. Queridos, o Senhor trabalha dentro de nós, Ele nos deu do seu Espírito. Essa obra de santificação envolve o homem todo, seu intelecto, emoções, vontade, alma e corpo, né? O santificar, de acordo com as Escrituras, é transformar o homem, pois o homem é consagrado ou separado do uso comum para o uso sacro. Ele torna o moralmente puro e santo. Deus faz isso nas nossas vidas. Pela santificação, vamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo, nosso Senhor. Deus mesmo, pela obra do Espírito Santo, vai esculpindo em nós a beleza de Cristo. Você parece com Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança, mas o pecado deformou a criatura. Por isso que está escrito lá em Eclesiastes 7:29, achei uma coisa: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele perdeu essa imagem. Nós todos somos mais. Conversa, meu querido. Perdemos, mas agora o Senhor está trabalhando em nós, como está lá escrito lá em Malaquias 3:3. Ele vai se assentar como o purificador do ouro e da prata, para que os filhos de Levi possam trazer, não é de novo, né, oferta e oferendas ao Senhor. E aí nós vamos lá para 8:28 de Romanos, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí que vai aparecer a predestinação, a justificação, porque Deus vai trabalhando e tirando tudo que nos impede de termos essa imagem restaurada em nós. A santificação é um processo que começa na justificação, aleluia, e termina na glorificação. Oh, glória a Deus! Agora, quanto à glorificação, seremos salvos, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Olha aí, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre com o Senhor. A nossa salvação está consumada na justificação, é um processo na santificação, é uma obra futura na glorificação. Assim podemos dizer que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Embora na mente e nos decretos de Deus a nossa glorificação seja um fato absolutamente seguro, ela se concretiza na segunda vida de Cristo, quando os que dormem em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado
e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Isso deve consolar e nos fortalecer, querido. As primeiras coisas, então, terão passado, pois já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Oh glória, né? A glorificação é a consumação da nossa redenção, quando receberemos na segunda vinda de Cristo um corpo novo. Oh glória a Deus, incorruptível, glorioso, poderoso, semelhante ao corpo que Cristo está agora, lá na glória, né? Então reinaremos com Cristo pelos séculos sem fim, desfrutando das venturas celestiais. Na justificação fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. Aleluia! E na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Glória a Deus! Oh, que glória! A salvação bendita de Deus. Reinaremos com Cristo para sempre e nos deleitaremos nele por toda a eternidade. Vou concluir esse tópico. Pode concluir que os 3 tempos da salvação estão divididos da seguinte forma: no passado, justificação, salvação da penalidade do pecado; no presente, santificação, salvação do poder do pecado; no futuro, glorificação, salvação da presença do pecado. Ah, acabou, não é? Quando estivermos lá, né? Glória a Deus. Somente Ele pode libertar do passado, dar um significado no presente, garantir o futuro. Assim podemos concluir que tivemos passado redimido, temos um presente com sentido e o nosso futuro, aleluia, está garantido. À luz do que vemos, está nessa aula, podemos concluir: na justificação já fomos salvos. Nos decretos de Deus, antes mesmo da criação do mundo, nosso Deus já havia determinado, mas é apenas para os que creem em Cristo. Não existe discriminação. Esse é salvo aquele que não Senhor. Creu em Cristo, você está dentro da salvação eterna. Abandonou Cristo, você não tem a salvação. Na santificação estamos sendo salvos, à medida que progressivamente estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nesse sentido, a vida do homem é transformada dia após dia. Na glorificação seremos salvos, visto que da segunda vinda de Cristo, então aqui eu já falei, né? Muito bem. Agora, queridos, eu não sei se vai dar para eu ir longe, já passou 40 minutos, né? Eu vou dar aqui um toquezinho, depois vou parar para continuar. É muito lindo esse material, a gente trabalha, procura, eu fico aqui pesquisando para trazer para vocês, para nós termos uma convicção do que estamos aprendendo e o que este livro representa para nós. E depende de você meditar. Você tem o Espírito Santo, que é o mestre por excelência. Se você buscar em oração, o Espírito Santo vai abrindo, descortinando tudo para você entender, e você não vai ficar confundido nem com essa, nem com aquele, vamos dizer assim, avivalista. Nós temos que ter a nossa convicção. A Bíblia responde, por exemplo, João 3,16 pode ser usado para provar que Jesus só morreu pelos eleitos que creem, ou que Jesus morreu por todos, mas apenas que creem são salvos. O versículo diz que os que creem em Jesus serão salvos. Isso é abrangente, não é uma escolha determinada, é a atitude que você toma. Está aí a porta, está aí a canoa da salvação é Jesus, o piloto da salvação é Jesus, é Ele que está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Ele que quer aliviar aquele que vem. Infelizmente, muitas vezes acontece que uma pessoa que parece ter fé abandona Jesus. Tem muitas igrejas que já abandonaram Jesus. A Bíblia foi encostada e eles estão fazendo um movimento financeiro. Enfim, irmãos, não esqueça: o que gera fé é a palavra de Deus. O que santifica é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos continuar. Segundo o calvinismo, essa pessoa nunca teve fé verdadeira, por isso não era mesmo salvo. De acordo com o arminianismo, isso talvez poderia ser uma prova que é possível perder a salvação se uma pessoa realmente quer rejeitar Jesus. A Bíblia diz que algumas pessoas provam de Jesus, mas depois rejeitam Jesus.
começou na igreja, olhou para trás. Ah, meu irmão, não olhe para trás. Amém? Ela nos diz que se essas pessoas eram salvas ou não, no fim, o que realmente conta é a eternidade. No século I, um pagão que investigasse o cristianismo e então voltasse para o paganismo, se separaria completamente da igreja. Mas para os cristãos judeus que decidiram retornar ao judaísmo, a separação era menos óbvia. O seu estilo de vida permanecia relativamente inalterado. Porém, desviando-se deliberadamente de Cristo, eles estavam se desligando do perdão de Deus. Onde está o perdão de Deus? Só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, eu vou ter que parar, que o meu tempo já está esgotando. Eu vou parar aqui, né? Então está aqui. Eu falei, né? O tópico que eu parei está aqui: se desviar do perdão de Deus. Eu vou continuar no próximo domingo essa aula, porque ela é muito rica, tem muito material, e eu creio e espero tirar a dúvida de quem esteja assim: o salvo se perde, ou o salvo não se perde, ou as pessoas que vão ser salvas, elas já foram escolhidas por Deus, então só vão ser salvos esse e os outros não serão salvos. Eu espero tirar essa dúvida de vocês. Mas no próximo domingo eu vou continuar. Deus os abençoe. E agora nós vamos ouvir em 137 do nosso cantor cristão. E aí, depois eu volto para fazer a conclusão. Amém? 137 do cantor. Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Enquanto o Salvador, teu livro eu leio. Não se afaste desse livro. Amém? Você fez aniversário essa semana, eu quero te dar os parabéns, mencionando o versículo do aniversariante, né? Que é Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Meus parabéns, Deus te abençoe. Né? Quero lembrar ao nosso grupo que hoje o nosso culto começa às 16 horas com a nossa escola, e às 18 horas nós temos o nosso culto da União Feminina. A União Feminina hoje é responsável pelo culto da noite, não é? E que em tudo o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Amém, queridos?
Vamos então agora orar. Eu já estou te agradecendo, você que está comigo até agora nesta aula. Deus te abençoe, espero ter passado para você e que o Espírito Santo complete aquilo que pelas minhas limitações eu não consegui passar. Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pelos momentos que passamos com os teus filhos dessa escola, meditando na tua palavra, na grandeza da salvação e tudo mais que o Senhor tem nos concedido pela sua misericórdia. Agora, Pai, abençoe os aniversariantes, dando-lhe e multiplicando muitos anos na tua presença. Também aqueles que porventura tenham colocado um pedido de oração, eu já estou intercedendo por esta vida, Pai. Prepara-nos, Pai, para o nosso culto da noite, a nossa escola bíblica às 16 horas. Perdão, nós não vamos ter a escola. A escola foi suspensa por causa do nosso culto, Senhor. Tá bom, mas então, Deus, abençoa o nosso culto, abençoa o trabalho, recebe a nossa gratidão por tudo. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos encerrando, irmãos. Eu esqueci, mas a escola bíblica foi suspensa, né? Eu sei que algumas igrejas que têm escola à tarde suspenderam, porque a nossa reunião lá na Zona Sul vai retardar um pouco. Então só vamos ter o culto às 18 horas na sede e também lá no Miriam um pouquinho mais tarde, mas os irmãos estão a par. Então Deus abençoe, que Deus multiplique a nossa fé, nos dê graça para continuarmos. Amém? Deus abençoe a todos. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.